Obrigada, professora Patrícia, pela apresentação. Bom dia a todos. É um prazer, né, participar do curso prático de farmacologia mais um ano. E hoje, eu e o Elber vamos falar sobre o estresse oxidativo. Então, só um resuminho aqui do que a gente vai falar, né, hoje, na aula de hoje. Nós vamos falar sobre biologia redox, também vamos falar sobre o que são, né, as espécies reativas de oxigênio, quais são as fontes geradoras dessas espécies reativas de oxigênio, como que essas espécies estão envolvidas nos processos fisiológicos. O Elber também vai falar sobre o sistema de defesa enzimático e não enzimático, como que essas espécies reativas de oxigênio estão envolvidas em doenças, e também vamos falar sobre algumas possíveis intervenções farmacológicas que trabalhamos aqui no nosso laboratório. Então, para a gente começar, né, a nossa aula de hoje, saiu uma notícia em 2001, nesse jornal britânico, falando que os franceses eles tinham a expectativa de vida bem maior, né, do que vários outros países do mundo. E um cardiologista chegou a falar que isso era um paradoxo muito grande, porque apesar da alimentação dele, né, serem rica em gordura, eles tinham a menor incidência de doenças cardiovasculares observadas, né, em várias populações. E muitas pessoas, né, atribuíram esse fato ao consumo excessivo de vinho por essa população. Né? Os franceses consomem muito vinho, e nós sabemos que no vinho, a gente vai falar mais sobre isso, mas sabemos que no vinho tem, né, uma substância antioxidante, né, o resveratrol, e esse era um paradoxo muito grande observado, né, desde muito tempo, e que virou notícia, né, como que isso podia acontecer. Então, a gente vai começar a aula de hoje, propriamente dita, falando um pouquinho, né, relembrando um pouco sobre as reações de oxirredução. Né? Em algum momento, com certeza, vocês já estudaram sobre as reações de oxirredução. E as reações de oxirredução nada mais são do que aquelas em que há transferência de elétrons, né, entre as espécies químicas envolvidas. Então, vai ocorrer transferência de elétrons, algum elemento vai perder elétrons e o outro vai ganhar. E o número de oxidação, que é de fato a carga, né, que esse elemento vai ser atribuído enquanto está em uma ligação, vai ser alterado. Então, teremos aí elementos se oxidando e outros se reduzindo. Então, na biologia redox, a gente estuda justamente isso, como essas espécies derivadas das reações de oxirredução que ocorrem nos organismos vivos podem se comportar, né, nos processos biológicos, principalmente nas defesas celulares e sinalizações moleculares, ou seja, nos organismos vivos, né, de maneira geral, irão acontecer várias reações de oxirredução, e como que as espécies, né, provenientes dessas reações vão se comportar, né? Principalmente no que a gente fala de nível celular, de sinalização e tudo mais envolvido com a defesa do nosso organismo. Então, como eu falei para vocês, a geração de radicais livres ela vai ser um processo contínuo e fisiológico. Né? O nosso organismo vai normalmente formar espécies oxidantes, né, ou radicais livres, a gente também pode chamar dessa forma, e vai cumprir várias funções biológicas que são muito importantes, né, para o funcionamento como um todo. Então, durante esses processos metabólicos, esses radicais ou esses oxidantes vão atuar como mediadores para a transferência de elétrons, né, lá nas reações de oxirredução, como eu comentei com vocês, em várias reações bioquímicas essenciais para o funcionamento dos organismos vivos. Então, quando a gente fala de oxidantes, a gente, ao mesmo tempo, lembra, né, e se atribui aos antioxidantes como a proteção e a defesa do nosso organismo, né, das nossas células contra esses agentes oxidantes. Então, num nível esperado, né, o que a gente espera é que esses antioxidantes estejam cada vez mais em equilíbrio com os oxidantes, né, assim como está demonstrado nessa balança, né, tudo bem equilibrado. E aqui do lado tem
eu coloquei um gráfico para vocês verem a importância, né, que a biologia redox, os oxidantes e os antioxidantes em geral têm sido estudado. Então, esse gráfico mostra o aumento dos estudos envolvendo os sistemas redox no organismo vivo, ou seja, cada vez mais na atualidade, os pesquisadores têm tentado entender como acontece todo esse processo, toda essa relação em diversas doenças e em diversos processos fisiológicos. Então, a importância da gente estudar sobre isso. E como eu falei para vocês, a balancinha, né, lá do jeito que a gente espera que os antioxidantes estejam em equilíbrio com os oxidantes. Mas e se isso não acontecer? Se os oxidantes forem maiores, né, as quantidades, os níveis forem mais elevados, então essa balança vai ficar desequilibrada e aí a gente vai dar origem ao que a gente chama de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele nada mais é, né, do que o estado em que os níveis de antioxidantes não são altos o suficiente para compensar os efeitos nocivos dos oxidantes. Então, se a gente estivesse falando aí de um cabo de guerra, é como se o lado dos oxidantes estivesse literalmente ganhando em maior quantidade, em maior força ali naquele local. Isso vai gerar uma série de danos, né, uma série de efeitos deletérios que a gente vai falar mais para frente com vocês durante a aula. Mas, né, falando a níveis, né, de estresse oxidativo e de produção de espécies reativas de oxigênio, a gente precisa lembrar que em níveis, né, basais, em níveis saudáveis, eles são super importantes para a sinalização celular, para a biossíntese de diversas moléculas e também para a nossa defesa celular. E claro que se a gente tiver uma diminuição muito grande dessas espécies reativas de oxigênio ou um aumento, a gente vai ter danos, né, e alteração em todas essas vias e todas essas sinalizações celulares, né, principalmente na defesa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né, falamos sobre estresse oxidativo e sobre o que é a biologia, o que estuda, né, a biologia redox em si, e nós vamos falar agora quem são essas espécies reativas de oxigênio. Então, as espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas, né, por organismos aeróbicos, continuamente produzidas, e elas são capazes de reagir biologicamente participando das reações, como eu mostrei para vocês lá no início. Então, as espécies reativas de oxigênio, elas podem ser divididas em radicalares ou não radicalares. E quando a gente fala de radicalares, né, a gente pode citar aí o radical hidroxila, o superóxido, as não radicalares, o próprio oxigênio, o peróxido de hidrogênio, e também podemos falar sobre as espécies reativas de nitrogênio, que a gente tem aí muito conhecido o óxido nítrico, e os peroxinitritos, que também vão ser super importantes, né, para a sinalização celular, e peroxinitrito também vai estar envolvido aí com a peroxidação lipídica, que a gente também vai falar sobre isso. Essas espécies, né, em excesso, como eu comentei com vocês, elas podem oxidar, né, biomoléculas, causando danos e perda de suas funções biológicas, gerando desequilíbrio. Então, basicamente, o que vai decidir isso é o poder, né, as propriedades e o poder oxidante de cada uma, bem como aí o seu tempo de meia-vida, por quanto tempo aquela espécie reativa de oxigênio ou de nitrogênio gerada pode permanecer naquele local e participar de reações biológicas, né, interagir com outras moléculas e células, enfim. Então, aqui a gente tem uma tabela, né, mostrando algumas propriedades dessas espécies reativas de oxigênio. E, por exemplo, a gente tem, né, a formação de peróxido de hidrogênio como um forte agente redutor. Também pode acelerar a reação de Fenton, né? A reação de Fenton, ela também vai ser primordial, que ela vai gerar, né, o radical hidroxila, que também é outra espécie reativa de oxigênio bem deletéria. E o ânion superóxido pode reagir com ferro, formando mais oxigênio, também pode reagir com óxido nítrico, formando peroxinitrito, que vai ser permeável à membrana das células, podendo causar peroxidação lipídica, enfim, e várias outras
né, danos e vários outros mecanismos envolvidos aí com a produção dessas espécies reativas de oxigênio nas reações que ocorrem no nosso organismo. E quais são as fontes geradoras? Nós falamos, né, quais são as espécies reativas de oxigênio, mas quais são as fontes geradoras dessas espécies? Então, a principal fonte endógena geradora de espécies reativas de oxigênio são as mitocôndrias, né, lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, nos organismos aeróbios, o oxigênio ele é utilizado, né, na mitocôndria como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória e sendo reduzido, né, lá nos complexos a água, mas cerca de 5% do oxigênio consumido ele é reduzido ao radical, né, ao ânion superóxido, através do vazamento de elétrons. Então, quando a gente tem esse extravasamento de elétrons, a gente vai ter a produção de espécies reativas de oxigênio, simplesmente pelo fato através da respiração, né, na cadeia transportadora de elétrons que acontece lá dentro das nossas mitocôndrias. E existem outras fontes geradoras de ROS, né, outras fontes que poderão causar danos, né, a biomoléculas, como, por exemplo, o DNA, como radiação ionizante, né, o metabolismo, já comentei com vocês, a mitocôndria, a inflamação também vai agravar todo esse processo e vai produzir, né, espécies reativas de oxigênio, a poluição do ar, a fumaça de cigarro. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês depois, né, como a inflamação e a fumaça de cigarro pode estar relacionada com o aumento da geração dessas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. E como essas espécies reativas de oxigênio estão envolvidas nos processos fisiológicos, né? Eu comentei com vocês que elas serão geradas em todos os organismos, né, através das reações fisiológicas que acontecem naturalmente, e que ela é importante, né, em níveis adequados, níveis corretos, ela é importante para toda a sinalização envolvida em todas as nossas reações. Então, ela vai ser super importante, a produção de espécies reativas de oxigênio vai ser super importante, por exemplo, para a defesa das células do nosso sistema imunológico, né? Aqui é só um exemplo para vocês terem ideia dos neutrófilos, né? Eles podem assumir, frente ao câncer, eles podem assumir dois tipos de fenótipo, o antitumoral ou o pró-tumoral. E o neutrófilo antitumoral, ele vai ter efeitos citotóxicos, ou seja, ele vai ser capaz de matar, digamos assim, né, entre aspas, de combater a célula tumoral através principalmente da produção de óxido nítrico, que é uma espécie reativa de oxigênio. Então, a importância, né, da produção dos níveis fisiológicos de espécies reativas de oxigênio quando a gente está falando sobre as defesas do nosso sistema imunológico, aqui no caso dos neutrófilos. As espécies reativas de oxigênio também vão ser super importantes para a regulação vascular, ou seja, o óxido nítrico pode modular, ele vai modular a força de contração, o tônus vascular e a função muscular. Ele vai funcionar como um vasodilatador, né, causando o relaxamento do músculo liso e aumentando o fluxo sanguíneo. Então, a importância do óxido nítrico na nossa regulação vascular. E também, claro, é super importante em níveis normais, né, em níveis saudáveis de produção de ROS, a proteção contra o câncer, uma vez que, mais uma vez, vai ser super importante para a produção de ROS, vai ser super importante para a sinalização normal dessas células, impedindo, digamos assim, um avanço de todo o processo tumoral. Agora o Elber vai falar um pouquinho com vocês sobre o sistema de defesa enzimático e não enzimático. Quando eu bati aqui. Eu acho essa foto muito engraçada. Como a Carol falou, né, a gente tem o equilíbrio das espécies reativas de oxigênio e dos antioxidantes, né? Mas quando essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e tal,
os radicais livres, né? Você já deve ter ouvido muito falar disso, né? De radicais livres, o perigo dos radicais livres e tal, mas eles só são perigosos quando eles estão acima do ideal. E aí eles se tornam os vilões da história, querendo atacar os componentes indefesos, né? E sensíveis da nossa célula. Por exemplo, o DNA, que eles querem atacar o DNA, os lipídios, as proteínas, causando danos celulares. E aí entra a defesa antioxidante, né? Composta aí de sódio, que é a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, vitamina C, vitamina E, tá bom? Todos esses componentes que eu acabei de falar aqui, eles fazem parte da nossa defesa antioxidante. Alguns são enzimáticos, outros não enzimáticos, vindos da dieta, como eu vou mostrar agora. Então, a gente tem a nossa defesa antioxidante, ela pode vir tanto assim de forma endógena, são as enzimas produzidas pelo nosso próprio organismo, como de forma exógena, né, vindo da dieta. Por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, né, a vitamina A, as formas enzimáticas, como eu mostrei lá no super-herói, né, a sódio, a catalase, a GPX, né? Talvez essas aqui vocês nunca ouviram falar. Eu vou falar um pouquinho delas aqui um pouco mais no próximo slide, mas com certeza essas fontes, o slide está um pouco embaçado, mas vocês conseguem ver aí. Essas fontes de defesa antioxidante provenientes da dieta, eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não 100%, já ouviram falar nelas, entendeu? Mas o nosso próprio corpo, ele produz sim, tá? As enzimas antioxidantes que vão combater as espécies reativas de oxigênio. Então, por exemplo, aqui, a nossa defesa antioxidante endógena, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas, por exemplo, a SOD, né, superóxido dismutase, ela tem a função de desmutar o superóxido. Então, é como se ela transformasse o ânion superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio que causa muitos danos na célula. Então, ela transforma o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. E aí entra a catalase. A catalase já transforma o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. E aí também vai entrar a glutationa, que vai fazer com que transforme tanto o peróxido de hidrogênio em água e também outros componentes para que eles possam ser eliminados do organismo. Tá? Todas essas aqui são defesas antioxidante enzimáticas que são provenientes de forma endógena, tá? O nosso próprio corpo, ele tem essa defesa. Então, aqui, ó, esse aqui é um esquemazinho, eu não vou entrar em detalhes aqui do que é cada um, mas vocês podem ver que, de forma complexa, o nosso organismo, ele produz e ele faz com que a gente se defenda desse dano oxidativo, tanto causado pelas espécies reativas de oxigênio, quanto as espécies reativas de nitrogênio. Tá? Lembrando que quando as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio estão em equilíbrio, isso é benéfico para o nosso organismo, tá? Para o bom funcionamento e andamento do nosso organismo. Mas quando elas começam a ficar em excesso e acontece esse desbalanço, né? Então, aí sim, o nosso corpo tem que entrar em ação para combater essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Olha aqui, ó, a nossa defesa antioxidante não enzimática proveniente da dieta, né? Os suplementos alimentares. Não sei se vocês já ouviram falar no NAC, N-acetilcisteína, talvez sim, por conta de medicamentos, né? Normalmente as pessoas conhecem a acetilcisteína na forma de xarope, de pozinho e tal, mas ele é comercializado também como um suplemento, tá? A vitamina C, quem nunca ouviu falar, quem nunca tomou uma vitamina C, a vitamina E também. Então, são compostos muito importantes para a defesa e o combate dos radicais livres, tá bom? E eu vou mostrar aqui
um esquema que mostra como o nosso corpo produz essas enzimas antioxidantes. A célula, ela tem uma defesa antioxidante natural dela. É conhecida como a via do NRF2. O NRF2 é um fator de transcrição, tá? Então, quando está tudo normal, quando tanto a defesa, tanto quando as espécies reativas de oxigênio e a defesa antioxidante estão em equilíbrio, o sistema de NRF2 não é ativado. Mas quando há esse desbalanço, aí sim, o NRF2 ele sente a presença das espécies reativas de oxigênio, né, esse estresse oxidativo presente na célula, ele se desliga aqui dessa proteína KIP1, e aí ele é translocado para o núcleo, lembrando que ele é o fator de transcrição, ou seja, ele é responsável pela transcrição e pela tradução dessas enzimas antioxidantes que eu mostrei anteriormente, tá? A SOD, a catalase, NQ1 também é uma enzima antioxidante, HO1, M-oxigenase, todas essas proteínas, todas essas enzimas vão combater os radicais livres, tá bom? E como as espécies reativas de oxigênio estão envolvidas nas doenças? Não sei se vocês sabem, mas olha isso aqui. A maioria, se não praticamente todas as doenças hoje, tem de alguma forma a presença ali de espécies ativas de oxigênio. De alguma forma, o estresse oxidativo está presente. Olha só, vocês podem observar aqui que em praticamente o organismo inteiro, os problemas do organismo, por exemplo, os problemas vasculares, cerebral, né? Aqui do organismo, câncer, radiação, pulmão, as articulações, coração, problemas de pele, problemas renais, problemas visuais. Olha aqui o estresse oxidativo presente nesses problemas, tá? Então, como a Carol ela falou alguns slides atrás, antigamente as pessoas não estudavam tanto o estresse oxidativo, os radicais livres, mas de um tempo para cá, os cientistas eles não ignoram mais isso. Então, pode parecer para vocês hoje, né, que ainda não tinham assistido essa aula, que radicais livres é uma coisa que só os nutricionistas falam que é bom para a pele e tal, mas não. Se você conhecer uma pessoa hoje que tenha diabetes, pode ter certeza que lá está presente estresse oxidativo. Se você conhece uma pessoa hoje que tem pressão alta, pode ter certeza que estresse oxidativo está presente ali, certo? E olha só, as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, olha como é que elas causam dano na célula. Célula normal, bonita, aqui, linda, e aí, de repente, começa a ter o estresse oxidativo devido a vários fatores. Pode ser, às vezes, uma alimentação desregrada, que vai levar a um problema de saúde, levar aqui ao aumento do estresse oxidativo. E com o passar do tempo, olha como é que vai ficando a célula. Essa célula aqui já não é normal. Então, as espécies reativas de oxigênio, lembra lá daquele primeiro slide que eu mostrei, né? Dos vilões querendo atacar os componentes da célula? Então, eles atacam mesmo, atacam as proteínas, os lipídios de membrana e vão atacando as proteínas, chegando ao DNA. E aí tem um dano celular enorme. E a consequência disso é o quê? Infelizmente, morte celular. E com o passar do tempo, talvez anos até, que a pessoa vai sentir realmente esse dano no organismo como um todo. Tá? Por isso que é importante, desde já, a gente combater esse estresse oxidativo, né? Aqui eu vou falar um pouquinho de algumas doenças específicas. Por que eu estou falando aqui de obesidade, que é o foco do meu trabalho, né, da minha pesquisa de doutorado? Eu vou mostrar rapidamente aqui como é que o estresse oxidativo ele está presente na obesidade e como ele é prejudicial.
por exemplo, né, os homens e as mulheres, a grande maioria, quando assim a distribuição do tecido adiposo dos homens e das mulheres ocorre de forma diferente, né? Os homens, praticamente essa forma aqui de maçã, a, a, a gordura, né? O tecido adiposo ele é distribuído principalmente nessa região abdominal. Já nas mulheres, o tecido adiposo é distribuído principalmente já na região do quadril. E existe, não sei se vocês sabem disso, mas existem dois tipos de tecido adiposo, basicamente, né? O subcutâneo e o visceral. O visceral, ele envolve aqui, como a gente fala, as vísceras, os órgãos, os principais órgãos, os órgãos vitais, fígado, coração, pulmão, intestino, enquanto o tecido adiposo subcutâneo é mais por baixo da pele mesmo. E se eu perguntasse a vocês aqui, pena que eu não posso ver o rosto de vocês, né? Mas se eu perguntasse aqui a vocês, vocês estão prestando muita atenção no que eu estou falando, qual será que, assim, que pode causar mais dano se tiver algum problema? Qual tecido adiposo pode causar mais dano no organismo? Será que seria o tecido adiposo subcutâneo ou o visceral? Certo, isso aí mesmo que vocês falaram, é o visceral. Por quê? Porque ele está em volta dos órgãos vitais. Então, se o organismo, se o tecido adiposo começa a liberar um monte de espécies reativas de oxigênio, um monte de radicais livres, espécie reativa de nitrogênio, essas espécies reativas esses radicais livres vão atacar quais órgãos, né? Coração, pulmão, intestino, e daí surgem as doenças, as comorbidades da obesidade. E em nível celular, o tecido adiposo ele pode aumentar de duas formas, crescer de duas formas, né? Ou por hiperplasia, o número de células vai aumentando, ou por hipertrofia, o tamanho das células vai aumentando. E olha só, as espécies reativas de oxigênio aqui, o estresse oxidativo, está mais nessa característica de tecido, hipertrofia. Por quê? Porque o tecido adiposo ele vai crescendo tanto, quer dizer, o adipócito ele vai crescendo tanto de tamanho nessa célula, que aí a vascularização é diminuída. Olha como é que tem menos vasos aqui. E aí os adipócitos, por falta de oxigênio, né, devido à pouca vascularização, começam a entrar em morte celular. Aqui, ó, esses adipócitos cinzas. E aí começa a vir um monte de macrófago tipo 1 ficar em volta dele, e aí começa uma bagunça total. O macrófago tipo 1 começa a liberar TNF-alfa, IL-6, aí tem os ácidos graxos presentes ali também, eles vão se ligar aos receptores nos próprios adipócitos e também receptores de células dos tecidos ali que estão perto do tecido adiposo visceral. Lembra que eu falei que o coração, pulmão, intestino, fígado, tudo é afetado justamente por conta disso. E aí, esses fatores pró-inflamatórios, eles começam a se ligar nos receptores das células e aí vão ativar vias de sinalização, que vão ativar também fatores de transcrição, que vão transcrever e traduzir mais citocinas pró-inflamatórias. E aí, por exemplo, elas vão interferir no substrato do receptor de insulina, causando uma deformação nesse receptor. E aí surge, por exemplo, o problema de resistência à insulina e aí leva ao diabetes, né? Isso aqui eu dei só um exemplo do diabetes, mas a gente poderia falar aqui de como que o tecido adiposo interfere, o estresse oxidativo no tecido adiposo interfere na pressão arterial, interfere no funcionamento dos rins, do fígado, enfim, está tudo interligado, né? A gente é um organismo justamente por causa disso, né? Muitas vezes um interfere no outro. Carol, fala aí. Bom, o Elber falou para vocês, né, algumas doenças relacionadas aí com a produção de espécies reativas de oxigênio, e também temos as espécies reativas de oxigênio super relacionadas com a formação, né, o agravamento, digamos assim, de doenças cardiovasculares. Aqui, por exemplo, tem o desenvolvimento da aterosclerose.
né, imaginem uma dieta rica em gordura, então o LDL vai se acumular lá, né, no espaço subendotelial, e as células do sistema imunológico vão até aquele local como forma de defesa, para tentar combater aquilo ali de errado que está acontecendo. E essas células, né, sejam os macrófagos, neutrófilos, né, a fim de tentarem oxidar essas gorduras, esse LDL, eles vão produzir uma série de espécies reativas de oxigênio que vão agravar todo esse processo e vão servir de sinalização para a chamada de mais células, piorando, né, e agravando cada vez mais o processo inflamatório, o que pode, né, o que vai gerar um estreitamento desse vaso e do fluxo sanguíneo, consequentemente, e também podendo gerar aí formação de um trombo e, né, como consequência, uma trombose. E como eu falei com vocês também anteriormente, a importância das espécies reativas de oxigênio quando a gente fala do desenvolvimento do câncer e das células tumorais. Quando a gente fala de células saudáveis, né, de células normais, a gente tem, quando acontece o estresse oxidativo, a gente já tem, né, um desbalanço aí, tendendo para as espécies reativas de oxigênio em detrimento, né, dos antioxidantes. E aí a gente já tem esse desbalanço aí nessa balança. Mas quando a gente fala de câncer, a gente pode ter uma produção muito exacerbada dessas espécies reativas de oxigênio. Até mesmo pelas próprias células tumorais e pelo próprio microambiente tumoral, né? Já que a gente está falando de uma inflamação crônica. Então, todas aquelas células ali vão ser responsáveis pela produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e quando acontece esse desbalanço no câncer, essa balança ela vai ser muito mais desequilibrada, ou seja, agravando muito mais um processo que seria naturalmente fisiológico. E será que existe estresse antioxidativo? Né, a gente estava, quando eu mostrei para vocês aquela balança, né, tendendo para o lado dos oxidantes em detrimento dos antioxidantes, uma vez que os antioxidantes vão proteger, né, as nossas células e o nosso organismo dos danos, né, dos efeitos nocivos desses oxidantes. Então, se eu consumir muito antioxidante, né, será que eu resolvo esse problema? Então, em 1996, um estudo com 18 mil pessoas, pessoas fumantes, né, nos dois grupos eram fumantes, ingeriram, né, um grupo não ingeriu, né, que é esse da curva azul, e um outro grupo ingeriu antioxidantes. Eles deram beta-caroteno e retinol, e eles observaram a incidência no câncer de pulmão dessas pessoas. E teve uma incidência 28% maior no grupo que ingeriu antioxidantes em excesso, ou seja, comprovando que não basta ingerir muitos antioxidantes, mas sim que eles têm que estar em equilíbrio, né, protegendo o nosso organismo e as nossas células dos oxidantes, porque em excesso também pode gerar um estresse antioxidativo. E agora a gente vai falar um pouco sobre alguns trabalhos aqui do nosso laboratório, né, que estão super envolvidos com a produção de espécies reativas de oxigênio. Esse trabalho do nosso grupo nós publicamos esse ano, envolvendo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, sobre os neutrófilos antitumorais e protumorais. E aqui, nesse primeiro gráfico, na quinta barrinha, a gente pode ver aqui, esses neutrófilos, eles são protumorais, e nós medimos as espécies reativas de oxigênio, né? Esse grupo em específico, protumoral, ele tem um aumento das espécies reativas de oxigênio, um aumento da produção das espécies reativas de oxigênio. Ou seja, lá no microambiente tumoral, os neutrófilos que são protumorais, que vão ser capazes de favorecer o crescimento tumoral, eles produzem mais espécies reativas de oxigênio que irão ajudar o tumor a se desenvolver e a crescer. Em contrapartida, né, aqui eu falo de espécies reativas de oxigênio de uma maneira geral. E aqui nesse gráfico B, em contrapartida,
a gente tem uma diminuição do óxido nítrico, uma vez que se esses neutrófilos são protumorais, não é vantajoso para eles produzirem mais óxido nítrico, né? Uma vez que o óxido nítrico vai ser capaz de combater as células tumorais. Esse outro trabalho aqui é um trabalho também, acho que é desse ano ou do ano passado, 2021. Enfim, é um trabalho do nosso grupo e a gente mostrou que essa substância de alil disulfeto, ele previne o efizema produzido pela fumaça de cigarro, né, em camundongos. Vocês podem observar aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó, B, como o pulmão ele está todo prejudicado de cigarro. Os alvéolos, eles são assim, ó. O certo é assim, ó. Isso aqui é o pulmão do grupo controle, o saudável. E olha a diferença, olha esses buracos aqui no pulmão. Então, a gente mostrou que a fumaça de cigarro, o efizema pulmonar, no efizema pulmonar, existe sim tanto inflamação quanto estresse oxidativo. Esse gráfico aqui de baixo é só para mostrar o dano pulmonar nos grupos que a gente fez o estudo. Então, essa barra preta aqui maior é mostrando que tem um dano maior no grupo que recebeu a fumaça de cigarro. Tá vendo aqui? É um dano muito maior. E agora aqui, olha só, o dano oxidativo, o nitrito, né? Mostrando que nesse grupo o dano oxidativo é muito maior, ou seja, existe muito mais radicais livres, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, causando esse dano. Enquanto, olha aqui, ó, as espécies reativas, as enzimas antioxidantes, por exemplo, essa aqui, a SOD, superóxido dismutase, mostrando que no tratamento do DADES, né, essa substância aqui, que é muito presente no alho, inclusive, aí eu falo para vocês comerem bastante alho, tá? Não se preocupe aí com a... Como fala o hálito? Não se preocupe com isso, não. Se preocupe, olha aqui, ó, com benefício. Então, o alho, ele tem essa substância de alil disulfeto e ele é rico nesse componente antioxidante. Ele protegeu os pulmões dos camundongos, tá vendo? Pode passar o próximo aí. Aqui eu vou mostrar um pouco do trabalho que eu fiz no mestrado. Eu estou mostrando aqui esse desenho experimental, como é que foi feito, porque a gente vai mostrar isso, um pouco desse trabalho na aula prática. Tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou alguns grupos de camundongos. Um grupo de camundongo comeu a dieta normal por 12 semanas. Outro grupo de camundongos comeu uma dieta rica em gordura, é como se só comesse fast food, também por 12 semanas. E aí a gente pegou outro grupo e deu comer dieta rica em gordura com mate pelo mesmo tempo e dieta rica em gordura com DMF. DMF é uma substância chamada dimetilfumarato, tá bom? E olha o resultado. A glicemia dos camundongos que só comeram besteira ficou lá em cima. E olha a glicemia dos camundongos que ingeriram dieta hiperlipídica, muita gordura, mas beberam o mate e o DMF. Aqui, ó, ficou a nível de grupo controle. E olha só o fígado desses camundongos. Esse aqui, o high fat, é aquele grupo de camundongos que só comeu dieta rica em gordura. E olha o fígado dos outros camundongos, o que recebeu o mate, igualzinho ao grupo controle, e o DMF também, tá? E aqui a gente mostra esse dano, tá? Olha aqui a barra mostrando o dano muito grande causado no fígado desses camundongos. E agora, em relação à inflamação e estresse oxidativo, olha o que aconteceu. A resistina é uma proteína, né, uma citocina liberada pelo tecido adiposo, está muito ligada à resistência à insulina, à inflamação. E olha os níveis dela naquele grupo que só recebeu dieta high fat. Mas no grupo que recebeu o MAT e o DMF, está diminuída, ou seja,
os níveis de inflamação, de resistência à insulina, estresse oxidativo também estão diminuídos aqui por conta do tratamento com DMF e com o chamate, tá? E a nível de proteínas e enzimas antioxidantes, olha aqui, ó, M-oxigenase, ela está muito maior aqui no DMF, ou seja, protegeu mais nesse grupo com DMF, e a superóxido dismutase também, ela protegeu mais aqui nesse grupo que recebeu o DMF, certo? Bem, então a gente vai agora partir para a nossa aula prática. Só um resumo rápido aí, que vocês precisam levar para casa. Não sei se vocês estão anotando o que a gente está falando aqui, mas seria muito bom se vocês anotassem, porque senão de noite já esqueceu tudo. Mas uma coisa vocês não vão esquecer mais, é isso aqui, ó, estresse oxidativo. É o desbalanço, ou seja, um lado está mais pesado do que o outro. E qual lado é esse? O lado dos radicais livres. As espécies ativas de oxigênio têm muito mais do que os antioxidantes. Então, se isso acontecer, existe um quadro aí de estresse oxidativo. E o que isso faz com o nosso organismo? Aqui, ó, prejudica as células. Tá? Então, a célula é normal, no estresse oxidativo já era, ela fica toda ferrada. Então, existe a morte celular, o dano celular. E na aula prática agora, vocês vão ver a gente fazendo um ensaio muito simples, mas que ele traz um dado muito importante para a gente. É um ensaio de TBARS, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. A gente faz esse ensaio para ver justamente isso aqui, ó, o dano celular, o dano das espécies reativas de oxigênio causadas na membrana lipídica das células. E como isso é feito? A gente vai pegar aquelas amostras de fígado dos camundongos que eu mostrei um pouquinho aí atrás, aí em cima, e a gente vai colocar os reagentes, que são basicamente, vocês vão ver em detalhes agora no vídeo, é o ácido tiobarbitúrico, e ele vai reagir com malondialdeído. Malondialdeído, ele é produzido quando ocorre o dano oxidativo. Então, quando ocorre esse dano oxidativo na membrana lipídica da célula, é produzido e liberado malondialdeído, tá bom? E quando a gente coloca o ácido tiobarbitúrico nessas amostras, a gente vai ver uma coloração rosa por Então, se teve dano lipídico na célula, liberou malondialdeído, assim que a gente colocar o ácido tiobarbitúrico, as amostras vão ficar rosa. Isso aí agora. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido aqui.